territorial como instrumento principal de la gobernanza post-pandemia? Bueno, buenas tardes al grupo, buenas tardes María Elina, muchas gracias por el espacio y bueno, a la profesora por la coordinación de este grupo. Yo por suerte no traigo PowerPoint. Así no que vamos a tener ese problema. Avanzar con tranquilidad. La verdad es que mi intención era reflexionar sobre el escenario post-pandemia, las necesidades que le pone al Estado este nuevo escenario y cómo el ordenamiento territorial como política pública y con un diseño similar al que ha adquirido en la provincia de Mendoza puede darnos las herramientas para gestionar lo público, tomando mejores decisiones y mejorando el diseño de política pública y gestión pública en la etapa post-pandemia. La verdad es que mucho se ha dicho sobre lo que la pandemia nos va a dejar y yo no quisiera detenerme mucho en esta descripción, pero sí por mi campo disciplinar. Yo soy abogada y administrativista. El derecho administrativo es el derecho del poder. No puedo dejar de hacer algunas consideraciones. La crisis sanitaria, sobre todo, ha dejado expuesto, y esto lo sostienen los especialistas, y lo ha dicho la CEPAL repetidamente en los últimos meses, una crisis del modelo de desarrollo, sobre todo en Latinoamérica. La pandemia ha generado importantes brechas distributivas y nos va a dejar más pobres, más desiguales y más injustos. Además, hay un fuerte deterioro democrático y esto se advierte a nivel mundial, en Europa, en Norteamérica, en América Latina y el Caribe. Hay un fuerte avance del Estado sobre los derechos. En el plano de la gobernabilidad, Oscar Oslak destaca que esta crisis sanitaria ha hecho que los estados extremen la coerción estatal, y esto todos lo hemos vivido, para asegurar la limitación de derechos, y ha jugado un papel muy importante la tecnología. En el grupo que coordinabas anteriormente se habló de la tecnología, María Elina, y de su evidente falta de neutralidad, y este es un aspecto que me parece nos va a hacer reflexionar en el futuro, porque lo sostiene Oslak y yo humildemente lo acompaño en esta idea. Es muy probable que los estados mantengan los tintes autoritarios que han adquirido en este periodo. ¿Qué se espera que el Estado haga en la etapa post-pandemia? Bueno, el rol central del Estado, y en esto también seguimos a Oscar Oslak, tanto antes como ahora, es mantener equilibrio entre tres fuerzas: gobernabilidad, desarrollo y distribución de excedente económico. Mantener ese equilibrio es bastante difícil y luego de la pandemia seguramente lo será más. Ketlas nos habla en esa línea de cuáles son los principales desafíos que tiene el Estado, que eran desafíos ya existentes antes de la pandemia, pero que ahora se acentúan. Él habla de 5, yo voy a destacar sobre todo 2 que tienen mucho que ver con el concepto de gobernanza territorial. Hay una tensión creciente entre efectividad y participación. Los pueblos esperan que los estados sean eficientes como China y participativos como el estado danés. Y evidentemente esta tensión no se resuelve fácilmente. Hay una demanda a respuestas eficaces, agudas, pero además participativas. Esto el Estado no lo puede obviar, y seguramente la tecnología ahí sí va a jugar un papel muy importante para achicar la brecha participativa, obviamente donde la tecnología esté, y esta es una gran dificultad que se presenta, creo, y la pandemia lo dejaba en evidencia en América Latina, la falta de infraestructura que hace que la desigualdad sea creciente. Otra cosa que dice Ketlas, y que es un problema del Estado actual, es que el Estado quiere hacer 100 cosas bien y esto es imposible. O sea, el Estado se debería centrar en
prioridades en torno a lo estructurante y focalizarse en eso, y lo estructurante debe ser decidido por el cuerpo social. Es la sociedad la que debe definir cuáles son esas prioridades. Él lo dice, la verdad, muy claramente: la participación debe ser inteligente. La participación no es con ninguno, pero tampoco es con todos, porque si es con todos, lo que ocurre es que pequeños grupos, digamos, copan la parada, como decimos en Argentina. En esta línea de ideas, la CEPAL destaca que el rol del Estado post-pandemia va a ser el de lograr y articular consensos en torno a políticas públicas que aseguren la igualdad y la sostenibilidad, y destaca el rol del Estado en el diseño de las políticas públicas, que propicien cambios estructurales, pero dice, tiene que haber un método, identificación de objetivos, políticas, metas, tanto sectoriales, sociales, ambientales, que permitan articular las políticas y coordinar las inversiones. Recuerda la CEPAL lo que todos sabemos, y es que en nuestra región persisten los problemas que impiden la efectiva implementación de las políticas públicas, y destaca la falta de jerarquía de objetivos. Volvemos a esto que decía Ketlas, o sea, falta una identificación de prioridades, la debilidad de las instituciones que son las encargadas de la implementación, generalmente el que planifica no es el que ejecuta, y la falta de evaluación de resultados y de impacto, lo que impide que, digamos, se cuente con ese insumo para el rediseño de la política y para la buena gestión de la política pública. Está claro que las decisiones fundamentales de la pospandemia se tienen que basar en la coordinación y la participación, pero además tiene que haber una mirada de mediano y largo plazo. Hoy más que nunca todos los especialistas, los organismos internacionales destacan la necesidad de tener esa mirada. Por faltar esa mirada, probablemente el mundo no pudo predecir o prospectar, para decirlo con términos un poco más científicos, lo que nos pasó. Aún cuando hasta había series que lo anticipaban hace años. Digo, la ficción es como que se anticipó incluso a la ciencia. Esto lo dice Oxlak muy claramente: el Estado tiene un problema, y es que no gestiona ni el pasado ni el futuro. Por eso la importancia de la planificación como herramienta hoy es más vigente que nunca. Tenemos que destacar, y esto tiene que ver con la participación, que toda nuestra región está involucrada en la ratificación del Acuerdo de Escazú. Y en el caso de Argentina, esta ratificación se produjo en el mes de octubre. La participación deja de ser una entelequia, una idea, un esfuerzo que alguna provincia, municipio o que incluso la nación hace en algún aspecto determinado. A partir de esta ratificación, Escazú obliga a la República Argentina y también a cada una de las provincias por su estructura federal. Bueno, ¿qué pasó en Mendoza? En Mendoza tenemos una política de ordenamiento territorial que se basa en dos grandes normas: una ley de usos del suelo, que es la primera, digamos, con sus características en nuestro país, y un plan provincial de ordenamiento territorial que también es único por sus características en Argentina y también en Latinoamérica. A pesar de que hay planificación, las características de la planificación mendocina son bastante particulares, siguen a la escuela cepalina, hay mucha identidad, digamos, con ese método. Esta política pública surgió, o sea, a partir de la problematización de una situación vinculada con el uso del territorio, surge por una demanda social. El sector académico contribuye al diseño de esa política de la mano de la sociedad, bueno, en un diseño bastante innovador. Una de las mayores tensiones que generó el Plan Provincial de Ordenamiento, que se aprueba en el año 2017, 7 años después de la Ley de Usos del Suelo, fue identificar los objetivos estructurantes de la planificación territorial en Mendoza.
Esto lo destaco porque traigo, o sea, digo, es hasta lógico que haya sido ese un problema central, cuando por ahí lo más difícil es justamente decir cuáles son los ejes centrales, en qué nos vamos a focalizar, cuál va a ser la prioridad, esta de la que hablaba Kedlas, por ejemplo. Y la verdad que son objetivos que se plantean a 30 años y por eso es muy importante. Cada uno de esos objetivos vinculados con la articulación interministerial, con la integración territorial, con el acceso a un hábitat, con mitigar los deterioros provocados por los riesgos y las amenazas, con la integración del territorio, con fomentar un sistema productivo innovador, diversificado, integrado y con el uso integrado del recurso hídrico, son objetivos que años después se transversalizan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Y que hoy, si se revisan, realmente están muy alineados con los problemas que deja esta pandemia. Haber identificado esos 7 objetivos, digamos, contribuye a focalizar las políticas públicas que, en el caso específico de nuestra provincia, deberían pensarse a futuro. Hay una armonía importante entre los ODS 2030 y los objetivos del Plan de Ordenamiento, pero yo quisiera destacar que los objetivos del Plan de Ordenamiento se construyeron con consenso social y participación. El otro elemento que destaco es el gran consejo de hoy todos los referentes internacionales respecto al diseño de políticas públicas post-pandemia. Esa participación no ha sido perfecta, está claro, ha sufrido muchas críticas, incluso de colegas de nuestra provincia, pero no hay política pública que haya contado con el grado de participación que ha tenido esa política pública en particular, es una participación que continúa en la medida que los planes municipales de ordenamiento territorial han continuado con ese diseño. Y si bien no tienen instituciones específicas, digamos, para lograr consensos territoriales, más allá de los propios consejos deliberantes, las herramientas participativas existen, se usan, cuesta muchísimo, pero se usan. Fue el ordenamiento territorial el que incorporó, por ejemplo, las audiencias públicas respecto de normas, como algo novedoso que no existía antes. Y lo destaco porque hoy, a la luz de la ratificación del Acuerdo de Escazú, esto es importante, digamos, muestra una visión avanzada respecto de su tiempo, que bueno, ya han transcurrido algunos años de que eso se diseñó. En definitiva, el ordenamiento territorial es una política pública, es transversal a las políticas públicas sectoriales. Esto lo ha dicho la Carta Europea de Ordenación del Territorio, lo cita la doctora Gudiño en sus trabajos, y hay un elemento esencial que es la coordinación de dicha política, y la coordinación se logra a través de la planificación. Ahora, es muy importante, y avanzo en el tema, que esa planificación se cruce con la planificación sectorial. Es decir, es importante que el diseño de las políticas públicas no sea ciego, que esté anclado al territorio, y por eso contar con un plan o una política de ordenación del territorio facilita el anclaje, si existe voluntad y diseño adecuado, para cruzar la política sectorial. Esto ha quedado en evidencia justamente con la crisis de la pandemia. O sea, evidentemente no es lo mismo tratar la pandemia en una región, en una provincia que en otra. Los territorios tienen muchísimas diferencias, bueno, más en países como el nuestro o en una provincia como la nuestra. Así que eso que antes, digamos, uno lo decía, parecía claro, bueno, hoy se ha hecho evidente. Andrea, 3 minutitos más. Bueno, voy a decir que en la provincia de Mendoza se ha creado un Consejo Económico Social, Consultivo y Participativo, que es el primero que se crea para discutir el diseño, planificación, para debatir políticas públicas sectoriales. No lo hice de esa manera, pero está el diseño territorial y el diseño sectorial de este Consejo Económico. Por supuesto, el éxito que tenga va a depender de la voluntad política, del diseño, que no está cerrado, y
de ampliar un poquito a ciertos sectores, porque no puede quedar la educación y la salud fuera, obviamente, de un esquema sectorial amplio. Esto habría que corregirlo. Esa aglutinación sectorial en un mismo lugar facilitaría el cruce, justamente existiendo un Consejo de Ordenamiento Territorial, si existiera la voluntad y un diseño adecuado. Para concluir, lo que decimos es que el nuevo escenario va a redefinir las prioridades o a establecerlas cuando no se ha establecido, hacerlo de un modo participativo, probablemente a redirigir algunas políticas públicas. Hoy el tema de la infraestructura digital, que antes no parecía, hoy es como evidente. La pandemia ha dejado en evidencia muchas realidades, inequidades, brechas, que no se veían tan claramente y ahora son innegables. Ha dejado en evidencia también la necesidad de que los estados respondan o se anticipen prospectivamente a distintos escenarios, que empiecen a trabajar sobre los riesgos y que obviamente trabajen en el diseño y la implementación de políticas de forma coordinada, transversal y participativa. Es fundamental que las políticas sectoriales se crucen con las territoriales. Creemos que es posible, a partir del ordenamiento territorial, hacer este cruce a partir de un diseño participativo de objetivos claros, con programas, metas, seguimiento, evaluación. Es difícil, por supuesto, lo sabemos, pero hay una manera. Y de alguna manera esta crisis, y con esto cierro, nos ofrece una oportunidad única de revalorizar esos principios, los principios de gobernanza territorial, que aparecen tan evidentes justamente en este escenario. Y aunque, bueno, el riesgo de abandonar el camino aparece siempre como tentador y fácil, creemos que es posible hacerlo, creemos que es posible diseñar esas herramientas, sobre todo es posible llevarlo a cabo, claro, con una fuerte vocación política por hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Y bueno, ya tendremos tiempo como para debatir estos temas que son tan importantes de tratar. Yo cedería entonces la palabra a Adriana Díaz Pasco, digamos en representación de un grupo mayor, con el trabajo, las contribuciones de la universidad al sistema de gobernanza multinivel para los objetivos del desarrollo sostenible. Un análisis del programa. Tiago, consegue colocar a apresentação? Tiago, ¿podés colocar la presentación? Ok. Sim. Obrigada, professora. Só um pouquinho. Uhum. ¿Tienes dificultad? Ahí está. Aparece para vocês? Para mim, não. Todavía no. Aí, sim. Sí. Ok, obrigada, então. Desculpa toda a movimentação que foi necessária fazer para colocar a apresentação, mas acho que faz parte desse novo modelo da gente fazer os eventos à distância, né? Então, como a professora falou, meu nome é Adriana Pasco, eu sou doutoranda em Desenvolvimento Regional do PPGDR da FURB e apresento esse trabalho em conjunto com 3 outros autores, 2 deles presentes aqui na sala, que é a Animária Faustino, da FURB também, doutoranda, a Valesca Barbosa, também doutoranda da FURB, e o professor do doutorado em Desenvolvimento Regional da FURB, o Klinger Mantovanelli Júnior. O título do trabalho é As Contribuições da Universidade aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS,
uma análise do PROES de desenvolvimento FURB. Pode passar, Tiago. Obrigada. A movimentação do trabalho, ela reside na constatação de que a crise socioambiental está fundamentalmente imbrincada no modelo, na concepção de desenvolvimento que a gente tem como vigente, né, que nós temos difundida na sociedade, e que valoriza a economia e o mercado como sendo dimensões superiores em detrimento de outras dimensões da vida humana e do planeta, né? Guerreiro Ramos, que é um autor, um sociólogo brasileiro, já em 1983 defendia que para que houvesse maior equilíbrio para a vida humana associada no planeta, a economia precisaria figurar em um enclave específico e se enquadrar dentro desse espaço e dentro dessa racionalidade que é específica da economia, e não avançar por todas as outras formas de vida e formas de relacionamento, formas de ação. Então, a economia devia configurar como uma única parte do sistema social, que é importante e necessária, mas que deveria estar limitada a esse espaço, né? Por sua vez, a universidade ela é tida como um vetor de desenvolvimento, e compreender de que forma ela se relaciona e integra a sociedade pode apontar qual desenvolvimento ela está impulsionando. Nesse sentido, a FURB é uma das universidades que encampa uma política pública estadual denominada PROESD, que é o Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional, uma política pública estadual, como eu já falei, né? E se trata de uma experiência cuja análise pode trazer importantes insumos sobre qual é o papel que essa universidade está desempenhando em relação ao desenvolvimento regional. Pode passar. Assim, o objetivo do trabalho... Pode passar, Tiago. Tiago? Obrigada. O objetivo do trabalho é analisar o processo de educação tutorial desenvolvido no PROES de Desenvolvimento FURB e suas contribuições para a estruturação de um sistema de governança multinível para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Pode passar, por favor. O trabalho é a expressão mestrado e outras de doutorado, que integraram inclusive a equipe do PROES, né? É uma pesquisa qualitativa que fez uso de consulta bibliográfica, análise documental e principalmente observação participante. Foi a técnica mais utilizada para poder confrontar os conceitos e premissas do desenvolvimento sustentável e da governança multinível. Pode passar. Aí, entrando nos conceitos, né, sobre desenvolvimento ou sobre desenvolvimentos, né, desenvolvimento é um conceito que está em constante disputa e, portanto, a construção dele é uma construção política. Frequentemente, como a gente já sabe, ele costuma ser abordado como um sinônimo de outras expressões que enquadram ou que limitam a real noção que se deveria ter do que é o desenvolvimento, como uma modernização, progresso, crescimento econômico, né, entre outros. Daí é que a gente tem a necessidade de adjetivação do termo, né? No caso do PROES de Desenvolvimento, o programa utiliza as diretrizes do desenvolvimento sustentável, notadamente aquelas que são expressas pelos antigos ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que a colega também fez menção na apresentação anterior. Pode passar, Tiago. Com relação à governança, Sampaio e Mantovanelli, 2010, afirmam que a expressão de instâncias de territorialização do desenvolvimento, uma vez que ocorre por meio de processos que envolvem a articulação entre diferentes atores sociais e instituições, que tornam possível uma pactuação democrática da gestão do desenvolvimento. A noção de governança multinível é um pouco mais recente e surge da compreensão da necessidade da existência de ações que avançassem na governabilidade que era de modelo tradicional e clamassem por uma maior participação de diferentes e expressivas esferas de instituições e atores sociais.
Então, a gente tem a definição de CNOP de 2011, que a governança multinível seria uma distribuição de poder, de papéis, de riscos, recompensas e responsabilidade entre os atores envolvidos para os processos de gestão de desenvolvimento. Pode passar, por favor. Os ODM e os ODS são uma expressão dos esforços dessa governança multinível, embora, claro, que haja problemas no modelo de participação, que possa haver críticas e tudo em relação a como ele aconteceu, mas ele é um esforço, sim, de governança multinível, porque são metodologias que foram criadas no âmbito de uma cooperação entre os vários países que são signatários da ONU e algumas consultas públicas também, né? Resultou desse processo a construção da Agenda Global 2030, né, que a gente também não é sinônimo, mas a gente também chama dos ODM e ODS. A aplicação da metodologia dessa agenda evoca um esforço de territorialização dos objetivos e metas, de modo que impele discussões e processos de construção de indicadores que sejam efetivamente expressivos da localidade onde estão sendo utilizados como ferramentas. Então, embora seja um modelo que venha com uma série de indicadores, metas, né, e os objetivos pré-concebidos, é necessário que exista um esforço de adaptação ao território que pretende utilizá-los como ferramenta. E isso é um processo bem interessante, bem importante de toda essa questão, e que dá uma vertente democrática também e de governança multinível para a experiência que a gente está analisando, mas para os ODMs e os ODS como um todo. Pode passar, por favor. Então, ou seja, a operacionalização dos ODMs e dos ODS exige esforços colaborativos de governos nacionais, estaduais e locais, da sociedade civil organizada ou não, de empresas privadas e demais setores da sociedade. Pode passar. Então, a governança multinível, que é provocada quando a gente utiliza os ODS como ferramenta, né, de gestão do desenvolvimento, indica um processo democrático que em si também é pedagógico, e aí a gente começa a entrar um pouco no que é o papel da universidade em todos esses processos de gestão do desenvolvimento e do relacionamento com o ODS, né? Pode ser considerado um processo de educação informal, por meio do qual as realidades sociais, ambientais e socioeconômicas do meio em que os sujeitos participantes vivem são observadas e apreendidas, assim como as possibilidades de solução dos problemas encontrados são construídas coletivamente pela participação ativa de diversos atores sociais e instituições. É claro, novamente, isso não ocorre no modelo ideal, ocorre dentro das dificuldades que a gente sabe que existem nesses processos de participação, nos processos que se pretendem democráticos, né? Mas o importante é que exista a intencionalidade real de que a governança multinível ocorra dentro desses parâmetros, dentro dessas intenções, vamos dizer assim. Pode passar, Tiago, por favor. E todo esse processo reivindica da universidade, como instituição de educação superior, um papel ativo. E, nesse sentido, a Unesco reconhece uma posição privilegiada para a atuação das universidades, impulsionando o ODS, por meio do seu tripé, que é indissociável, que é o ensino, pesquisa e a extensão, e também pelo alcance social de suas ações. E aí a gente tem o Manual de Educação do Desenvolvimento Sustentável, Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que foi publicado em 2017 pela Unesco, que elenca uma série de objetivos de aprendizagem que devem ser levados em consideração quando a gente está falando em desenvolvimento sustentável, na formação dos estudantes. E é bastante útil, bastante aplicável ao modelo das universidades, né? Dentre esses, são competências de pensamento sistêmico, competências de antecipação de eventos e fenômenos, que a gente fala agora e sofre pela incapacidade que tivemos de previsão do que poderia acontecer com a pandemia da Covid, né? Competência estratégica, competência colaborativa, competência de pensamento crítico, de resolução integrada de problemas, entre outras que eles elencam numa lista bastante extensa, mas também cujas competências se relacionam na formação integral dos sujeitos que estão envolvidos no processo de educação. No que tange a pesquisa e extensão, além de serem também uma oportunidade para trabalhar a formação de competências elencadas pela ONU,
As ações de pesquisa e extensão têm uma vantagem a mais, porque elas se projetam quase que simultaneamente para fora dos muros intelectuais das universidades e promovem um aprendizado contextualizado aos estudantes e aos partícipes dos projetos de extensão. Pode passar, por favor, Thiago. Portanto, trabalhar ensino, pesquisa e extensão no contexto de projetos e programas de desenvolvimento regional, tais como o referido PROESE, que nós apresentamos aqui, e que tenham vinculação com o ADS, configura uma oportunidade de promover espaços de governança multinível. Pode passar. Agora, sobre o PROESE, entendendo um pouco o que é esse PROESE que a gente fala. O PROESE é uma política pública estadual, como eu já falei, tanto em termos de financiamento do programa, como em termos de elaboração das diretrizes que são lançadas para as diversas universidades que participam do programa. Contudo, o Estado relega às universidades um certo grau de autonomia para pensar os seus currículos e a metodologia de ação, a metodologia de extensão, que é como ele é classificado como um projeto de extensão. O programa foi criado a partir do processo de descentralização administrativa do governo estadual de 2004 e chega até a FURB em 2009, tendo a sua coordenação local vinculada ao Núcleo de Políticas Públicas, NPP, e ao Núcleo de Pesquisas e Desenvolvimento Regional, FURB. Inicia como um curso sequencial com duração de 600 horas e aproximadamente 3 anos, portanto, um envolvimento muito grande entre os tutores, professores e os alunos do curso. E já nas edições seguintes, a partir da primeira edição, começa a ter a configuração de um curso de extensão de 200 horas, com oferta anual e duração anual também, cerca de um ano. Em geral, começa por maio e termina em dezembro. O público do programa são os alunos de diversas graduações, do bacharelado e da licenciatura da FURB. Eles recebem uma bolsa de 70% a 100% do valor das mensalidades dos seus cursos de graduação e, em contrapartida, frequentam os encontros todos os sábados em período integral. Esses encontros são mediados por monitores tutores, que são alunos do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, mestrandos e doutorandos, e pelos tutores, que são também os coordenadores e professores desse programa de pós-graduação, que vão para as salas de aula e que vão para as vivências, que vão para os encontros que são feitos aos sábados com esses alunos de graduação. Nesses encontros se valoriza tanto aspectos teóricos básicos do que é o desenvolvimento regional, que é um conceito bastante amplo de se trabalhar, mas também as vivências, as saídas a campo, as relações que se podem estabelecer entre as diversas instituições e atores sociais do território que a gente está estudando, sempre o território que nós vivenciamos, sempre a região que nós vivenciamos no nosso cotidiano. Os encontros Adriana, quedan 3 minutos. Perfeito. Os encontros são organizados no formato de círculos tutoriais, com esforço de hibridizar uma concepção de educação tutorial que valoriza a autonomia dos estudantes, e os círculos de diálogos que foram utilizados em outras experiências bem-sucedidas de debates para a implementação dos ODMs e ODS. O curso discute teoria e prática relacionadas ao desenvolvimento regional e tem como pano de fundo os ODS. O trabalho de conclusão de curso, que talvez seja a cereja do bolo, é justamente a elaboração de um projeto de intervenção social que é construído de indicadores levantados relacionados ao ODS e da coleta de dados e discussões com instituições e atores sociais parceiros. Pode trocar, por favor, Thiago. Então, já concluindo, o que a gente observa é que a partir do estudo, o que se pode observar a partir do estudo, é que o tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão, quando colocado em prática, forma sujeitos capazes de desafiar paradigmas sociais imobilistas, questionar os paradigmas de desenvolvimento, e promover o espírito de reflexibilidade necessário à correlação entre democracia, sustentabilidade, participação e ação local e globalmente engajadas. Consequentemente, entendemos que promove a governança multinível para a gestão do desenvolvimento. Pode passar, Thiago. E aqui tem algumas fotos dos encontros que a gente faz, que são no formato de círculo tutorial, como eu falei, e vivências que são saídas a campo, onde a gente tem uma discussão
temos vivências, temos contato com a realidade socioambiental e socioeconômica do território que a gente está trabalhando em cada um desses cursos, desse projeto. Seria isso, então, muito obrigada. Muchas gracias por tu participación. Y entonces cedemos la palabra ahora a ver. Francisco de Lima, Juniors, Gobernanza Metropolitana o Estatuto de Metropolitano como nuevas regiones metropolitanas. El caso de la región metropolitana de Cariri en el estado de Ceará. Isso, boa tarde. Me escutam bem? Sí, perfecto. Sim, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Só um momentinho. Conseguem ver? Sí, pero si lo podés ampliar, mejor. Sim, vou fazer isso. Era só para fazer o teste mesmo. Obrigado. Agora sim, está ampliado, Ahora é sí, isso? exactamente. Tudo bem. Vou tentar mediar aqui o meu tempo, né? São 15 minutos, né? Primeiro, obrigado, Maria Helena, pela mediação da mesa. O nosso trabalho, ele tem como título, como foi anunciado, Governança Metropolitana, o Estatuto das Metrópoles e as novas regiões metropolitanas brasileiras, no caso, né, é o caso da região metropolitana do Cariri, no estado do Ceará, né. Ele é um trabalho de autoria, né, e coautoria do nosso estudante pesquisador do Grupo de Estudos em Territorialidades Econômicas e Desenvolvimento Regional e Urbano, o GETEDRO, que é vinculado ao Departamento de Economia da Universidade Regional do Cariri, que se localiza no sul do estado do Ceará, na região nordeste do Brasil, né, e tem uma colaboração de coautores, né, também vinculados à pesquisa, meu, no caso, Francisco Duode Lima Júnior, né, que sou professor do programa de pós-graduação em Economia Regional e Urbana, aqui da URCA, e também do Plandits, que é o Programa de Planejamento e Dinâmicas Territoriais do Semiárido, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, campus Pau dos Ferros, né, e também nos acompanham na colaboração dessa agenda de pesquisa, né, a professora Larissa da Silva Ferreira, também do Plandits, né, e a mestranda Lívia Jordana Assis Pereira, que está aqui na sala e nos assiste, né. Então, as motivações para a realização desse trabalho, né, ele se dá norteado por algumas inquietações. O primeiro deles, né, é os processos de criação de regiões metropolitanas orientados por razões diversas aqui no Brasil, então, desde o marco regulatório derivado da Constituição Federal de 1988, que atribuiu as unidades federadas, ou seja, aos estados da federação, né, a responsabilidade de institucionalizar, de formatar e normatizar regiões metropolitanas. Então, se perdeu a capacidade de coordenação dessas criações, né, e principalmente os princípios, né, e critérios para o estabelecimento de regiões metropolitanas, né. Então, o fato metropolitano em si, a existência de alguns critérios, como a conurbação, a integração territorial entre os componentes da região metropolitana, né, a divisão do trabalho, né, e a divisão econômica entre os componentes, e a ideia de copactuação entre esses componentes, né, eles passaram a fazer parte de critérios ou de elementos de análises secundários nesse processo de criação. E dentre as razões diversas, né, estão as de política mesmo, política aquela que não é a política de gestão territorial, né, mas os planos políticos dos gestores, né, alguns casos são bem particulares, né, nós temos aqui, para os colegas que nos assistem, não são do Brasil, né, tem alguns casos de unidades da federação em que praticamente quase 100% do território do estado, né, é região metropolitana, e quando você procura, né, os processos metropolitanos clássicos, conforme
tem se discutido, né, nas pesquisas e no ambiente teórico, você não encontra. Então, você tem a instituição por razões, o status de ser metropolitano, né, o mesmo, né, aquecer, alcançar vantagens econômicas, vantagens de incentivos, né, e outros aspectos. Então, são razões diversas. Outra motivação é a necessidade, de fato, de dar ordenamento administrativo e de governança legítimos, né, de uma certa forma, esses ordenamentos já existem do ponto de vista da lei, a lei que cria, né, o Estatuto das Metrópoles no Brasil, né, propondo, né, um conjunto de elementos dessa governança metropolitana, em consonância com uma lei anterior, que é o Estatuto das Cidades, né? E, por último, a gestão das problemáticas territoriais nas regiões metropolitanas, principalmente essas de menor porte, menos conhecida e menos reconhecidas, priorizando elementos que apontem para a sustentabilidade, né? Não só sustentabilidade ambiental, sustentabilidade do ponto das políticas habitacionais, mas sustentabilidade também econômica, né, dessas regiões metropolitanas. E, com isso, dadas essas motivações, o objetivo do nosso trabalho é investigar os ordenamentos da região metropolitana do Cariri, ao Estatuto da Metrópole, buscando entender a metropolização nesse território e caracterizar também esta região metropolitana. E estou falando né, que em português eu estou tentando falar mais despaciado. Não sei se estou sendo compreendido. Não, está perfeito, se te entende muito bem. Obrigado. Desse ponto de vista, só um momento para tentar passar, o problema, né, que nós colocamos, né, a pergunta problema diante desses aspectos é que elementos, né, requeridos no Estatuto das Metrópoles são compreendidos de fato, né, na Constituição e também na caracterização dessa região metropolitana, né? Então, nós temos aqui, como hipótese, como resposta, né, a esta Constituição, né, o fato de que poucos aspectos positivam esta gestão territorial metropolitana, né, decorrentes das determinações do Estatuto das Metrópoles. Esse fato aponta para a necessidade de elaboração de mecanismos institucionais que a adequem ao referido Estatuto e que proporcionem uma maior integração entre os 9 municípios que a compõem. Né? Numa contextualização mais geral, né, a gente tem como ponto de partida a análise de que... Só um momento. Desculpem, é questão né, de trazer os trabalhos, né, remotos para o meio das dinâmicas domésticas. Então, o Brasil já contabiliza mais de 60 regiões metropolitanas, né, e aí a gente não apresenta o número exato em decorrência justamente do caráter escorregadio desse processo de criação de regiões metropolitanas, né? A maioria não apresenta esses requisitos básicos para tal atribuição, e muitas dessas RMs foram criadas por motivação de política de Estado. No caso em análise do Estado do Ceará, né, é um território que apresenta, né, a disposição não só da sua população, mas das atividades econômicas extremamente concentradas no território. Mais de 70% do PIB e dos empregos são gerados na região metropolitana de Fortaleza, que é a capital do estado do Ceará, né, ao passo você promove e imprime no território estadual esse desequilíbrio. Então, a constituição de regiões metropolitanas foram consideradas como um recurso, né, para buscar, né, políticas públicas de equilibrar o território. Né? Então, há uma ineficácia das questões econômicas, socioculturais e ambientais ou político-institucional. A RM Cariri, região metropolitana de Cariri, enquadra-se na motivação dessas questões, né, de interesses políticos. Um dos objetivos é esse, criar condições para a redução das disparidades territoriais cearenses. E ano passado, ela completou 10 anos, né, inclusive com um conjunto de seminários e programações motivados pelas instituições de ensino superior, pelas universidades desse território, né, para fazer reflexões
né, acerca dos construtos e das demarcações regulatórias dessa região. Né? Ela foi criada em 29 de junho por uma lei complementar estadual. Está aí um pouco, né, as estimativas, a caracterização da população, né? Aqui não são estimativas, elas são com base nos dados do último censo, e aí depois eu vou apresentar o que há de estimativas, porque o último censo demográfico já fazem 10 anos que foi realizado, então está aqui alguns municípios, alguns dados, a densidade demográfica, né, a total média de densidade demográfica é bastante elevada quando se considera que estamos num território do semiárido do Nordeste, né. O município mais populoso é a cidade de Juazeiro do Norte, o município de Juazeiro do Norte, que naquele momento contava com 250 mil habitantes, e aí a população geral da região metropolitana. Uma coisa importante de se destacar que é uma região metropolitana que possui, né, ainda uma elevada população rural. Aqui um pouco a sua localização, né, dos municípios. A região é marcadamente formada pelos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, que são os municípios integrados e conurbados, e pelos municípios limítrofes, que são Jardim, Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri. Como nós podemos ver, né, está localizado numa região de raia divisória, muito próximo, né, fazendo divisa com o estado do Pernambuco, né, com a Paraíba, com o Piauí e um pouco com o Rio Grande do Norte. Aqui um pouco a mancha urbana, que de fato apresenta a conurbação, é um dado, né, muito importante, que é um dos primeiros aspectos levantados para a criação da região metropolitana, né. Nessa mancha maior é a cidade de Juazeiro do Norte, conhecida mundialmente por ter um conjunto, uma manifestação religiosa e ter, né, aí a segunda maior romaria do Brasil, né, em decorrência do personagem do padre Cícero Romão Batista, né, acessam o território do Norte, de parte ficam na cidade, ampliando aí um pouco, né, a dinâmica populacional. O segundo município mais populoso é o município, a cidade de Crato, que constitui como se fosse um município complementar, apresentando mais, né, como vocação econômica, o setor de serviços, com forte, né, presença do ensino superior e também de instituições promotoras de atividades turísticas, e o município de Barbalha, bem menor, né, que é um polo de saúde localizado, com destaque aí no interior do Nordeste. Aqui há as estimativas populacionais, nessas estimativas, como não teve um censo recentemente, né, a região metropolitana tem mais de 500 mil de habitantes, havendo uma forte concentração da população nos municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, né, juntos eles detêm mais de 70%, quase 70% da população da região metropolitana, ao passo que os demais municípios, as demais cidades, elas se apresentam ainda com um modo ainda muito rural. Aqui nós temos um pouco, né, os aspectos, algumas fotografias, a gente observa na primeira foto, Juazeiro do Norte com a verticalização, na segunda, Crato, Barbalha com um sítio histórico importante, enquanto que os outros municípios, as outras cidades, elas aparentam ainda uma forte predominância da paisagem rural. No caso, Missão Velha, né, aqui embaixo, esse que tem um destaque para a igreja no centro, que está no centro do slide, da lâmina, é um município que fica no topo de uma serra, que é Caririaçu. O sexto é a cidade de Farias Brito. O sétimo, aqui embaixo, é a cidade conhecida nacionalmente como a capital da paleontologia, porque se assenta sobre as maiores reservas paleontológicas do período Cretáceo já verificadas na que é onde se situa um dos aportes do Geoparque Araripe, que tem nesse território, e as duas últimas, uma é a cidade de Jardim, que fica no entorno de uma reserva florestal, e a outra é a cidade de Nova Olinda, né? Um pouco as diretrizes, né, as demarcações do Estatuto da Metrópole, que foi instituído em 2015, portanto, não muito distante do ponto de vista
do ponto de vista temporal, aponta as diretrizes para a governança territorial metropolitana no Brasil, estimula e cria condições também de disposição das funções públicas de interesse comum, relativos, né, aos bens de consumo coletivo, como o saneamento básico, né, o compartilhamento de políticas como gestão dos resíduos sólidos, transporte intermunicipal dentro da região metropolitana, dentre outras questões, né? A governança interfederativa é um dos aspectos mais explorados né, no Estatuto da Metrópole, porque estimula alguns elementos que apontam para a insuficiência de reconhecer a metrópole como um ente federativo. Na estrutura federativa do Brasil, você tem a União, o Estado e os municípios, né? E nessa hierarquia nós não encontramos um papel bem desempenhado pelos territórios metropolitanos. E a ideia de estímulo a essa governança que emerge com o Estatuto das Metrópoles, né, é um dos pontos altos para a gestão e a governança territorial, né? Ela é colocada, né, segundo o IPEA, né, junto das legislações estaduais e os consequentes arranjos, né, de políticas públicas para planejamento e gestão metropolitana. Então, não é pela ausência de um ordenamento jurídico, estamental e institucional, né, que essa governança, que a cultura da governança não é estimulada. No caso da região metropolitana do Cariri, nós já avançamos nesses 10 anos com relação à criação do Conselho, né, que surge justamente na sua criação, que tinha como objetivos aprovar o Plano Diretor do Desenvolvimento Metropolitano, que até hoje não foi aprovado, né, e os programas e projetos indispensáveis à execução das funções públicas de interesse comum metropolitano, conforme requerido pelo próprio Estatuto. Definir atividades, empreendimentos, serviços, câmaras setoriais, criar câmaras setoriais para definir, né, competências como a do saneamento básico, como a de esgotamento, como a de transporte, como a de educação também, e outras câmaras, né, que possam vir a surgir resultado das demandas, né, desse processo integrativo. E elaborar o regimento interno, que também não foi alcançado. Foi criado, né, o Fundo de Desenvolvimento e Integração Metropolitana, e aí quando se fala de recursos, todos, né, passam a ter interesse. Esse fundo foi criado juntamente com a criação da própria região metropolitana e cujo financiamento se dá com recursos, né, além de recursos advindos da contribuição dos municípios, né, também recursos do governo do estado do Ceará, né, intermediados através da Secretaria das Cidades. E aí são apontados esses objetivos do suporte financeiro. Eu vejo que o meu tempo já está avançando, né, atividades de planejamento e desenvolvimento da região metropolitana, gestão dos negócios relativos à região metropolitana, execução das funções públicas, como eu mencionei, né, e execução da manutenção de obras e serviços infraestruturais na região metropolitana. Né? E as considerações finais, um pouco para reflexão, com exceção das cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, que são de fato integradas, conurbadas, há uma ideia de mobilidade, inclusive de mão de obra entre elas, as demais cidades não apresentam, né, nenhum elemento, né, que possam, né, caracterizar esse processo metropolitano, o que dificulta a implantação de mecanismos de gestão, né, decorrentes do processo de metropolização. Compreende-se também que essa região não se configura como uma região metropolitana de fato, mas um aglomerado urbano com algumas características metropolitanas, principalmente nesses 3 centros. E percebe-se, conclui-se, uma completa ausência de mecanismos de governança interfederativa metropolitana, né, conforme havia sido pactuado pelo Estatuto das Metrópoles. Então, nosso muito obrigado, e acho que vai ter debate, não é isso, Marilene? E fica à disposição. Muchas gracias, Francisco, por tu intervención. Y bueno, cedo la palabra a los que están presentes con el propósito de, si quieren, hacer alguma pergunta. Com licença, Maria, na programação final, corrige-me se eu estiver errado, mas o meu trabalho da professora Ângela ficou na sessão de hoje. Você pode conferir para mim, por favor?
porque na versão que circulou no fim de semana, é Pedro Vasquez. Sim. Sim, Pedro. Posso fazer a apresentação? Não te escucho. ¿Qué decías? Não estava programado para hoje dia. Tava, a versão final que está no site está para hoje, né? Apesar da versão que circulou internamente, está para amanhã. Está para amanhã. E queres exponer hoje dia? Porque eu inclusive fiquei surpreso quando eu olhei no site que ela estava para hoje, então acabei me preparando para hoje, mas enfim, fica à vontade. Bueno, si el resto no lo toma mal, entonces podemos llegar, porque ha faltado una persona, que expongas hoy día, pero sí limitándote a los 15 minutos exactos para dar lugar a preguntas. Tudo bem, sem problema. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim. Tá, enfim, eu agradeço então a Maria e a todos por ter, enfim, cedido espaço para a gente apresentar hoje. Agradeço a FURB por sediar o evento e a rede pelo próprio evento em si, né? Peço desculpa pela ausência da professora Ângela e vou dar início à apresentação aqui, tentando ser o mais obediente possível. Bem, a gente vai falar sobre saneamento em momentos de ruptura, então de instabilidade institucional, e vai olhar especificamente depois, ao finalzinho, para a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Eu acho que a gente parte de um pressuposto, então, a gente vai construir alguns pressupostos para desenvolver a análise e, enfim, vou fazer isso de forma rápida, dada a condição do tempo, qualquer coisa a gente desenvolve no debate. Então, a gente parte da ideia de que o processo de urbanização brasileiro se caracterizou por um processo de urbanização periférica, né, que culminou, produziu cidades horizontais e cidades desprovidas de infraestrutura, o que então passou a suscitar a necessidade que o Estado, né, que de forma geral o governo, levasse a cidade até as franjas da cidade, né, ou seja, levasse os serviços urbanos, as infraestruturas urbanas para esses pontos de crescimento de franja urbana. E o resultado, então, dessa tarefa mal sucedida do Estado até hoje, de dar conta desse processo de urbanização periférica, é o que a gente pode observar em relação ao saneamento, e aqui eu estou sendo muito restritivo ao falar de saneamento básico, que eu estou olhando só para água e esgoto, né, as conceituações mais amplas que envolvem gestão de água pluvial, limpeza urbana e saneamento ambiental não estão considerados aqui, então a gente vai tratar só de saneamento e só de água e esgoto. Então, pelos números vocês podem ver, né, que ainda é um grande desafio, a ser lidado pelo poder público. E isso, enfim, né, não precisa de número para dizer, basta olhar a realidade experimentada nas diversas cidades brasileiras. E partindo da ideia que o elemento financeiro, o custo dos investimentos vai ser central para discutir o desenvolvimento da política ao longo da sua trajetória, a gente avalia, né, qual que é o custo dessa universalização. Os números trazem expectativas, ideias, né, valores, mas em linhas gerais o que a gente observa é que tem um cálculo, né, geral, um número geral da ordem de 400 bilhões de reais até 2033. A gente pode questionar esse número, falar que é mais, falar que é menos, dependendo da tecnologia que se utilize, dependendo das soluções alternativas que se viabilizem, né? Mas, em linhas gerais, a ideia é mostrar, a ideia é evidenciar que ainda é preciso muito investimento para a consecução dos objetivos de universalização do saneamento básico nas cidades brasileiras, né? E para a gente entender como que a gente chega nesse resultado, nesse número, é preciso olhar, então, como se constrói, como se desenvolve a política de saneamento, a trajetória da política de saneamento no país, né? Se a gente observa o desenvolvimento da política desde das suas primeiras tentativas de organização e planejamento institucional, né, a gente vai perceber que a gente tem, então, estou falando o óbvio aqui para alguns de vocês, mas a ideia é reconstruir o processo, então vou partir desses pontos mais conhecidos, mas a gente tem a primeira grande tentativa de institucionalização do saneamento durante o regime militar, durante a ditadura, né, com a Constituição do Planasa.
né? Antes disso, o que a gente tinha eram serviços prestados individualmente, de forma descentralizada pelos municípios, ainda não sob a condição de ente federativo, né? Que vai se dar depois de 88. Então, a Constituição do Planasa, que representa esse, então, grande início do processo de planejamento, vai se dar num processo de descentralização limitada por conta do governo do regime militar, que opta, então, por privilegiar a gestão dessa política pública a partir das companhias estaduais. Né? Isso se dá por duas principais razões, ainda que a gente possa vislumbrar outras tantas, né? Por um lado, conter o risco, né, desses empreendimentos, desses grandes investimentos, porque quando a gente está falando de investimento em infraestrutura, investimento em saneamento, são grandes montantes de investimentos, grandes montantes de recursos mobilizados. Então, assim, a ideia era administrar os riscos desses empreendimentos, da gestão dessa política pública, e, por outro lado, organizar a prestação dessa política pública a partir de subsídio cruzado, que é um outro elemento muito importante. Esses dois elementos são muito importantes para a gente entender como a gente vai parar na discussão atual sobre saneamento, tá? Então, a gente cria aqui, a partir da década de 70, na ditadura, um grande protagonista, que são as companhias estaduais de saneamento, e que vão ser os grandes protagonistas ao longo da segunda metade do século XX, né? Com o esgotamento do regime militar, dos recursos, né, e a fragilização institucional que vai dar ensejo à abertura do processo de redemocratização, o que a gente vai ver nas décadas seguintes, então, é um esgotamento das fontes de recursos, das fontes de financiamento dessa política pública, e que vai amargar, então, durante a década de 80, 90 e início dos anos 2000, uma inflexão negativa nesses investimentos, e que vai suscitar, então, uma dificuldade de avançar, uma dificuldade de promover, de expandir as redes de esgotamento sanitário e de água, né? Por outro lado, né, ainda que com o fim do BNH e das outras fontes de financiamento, não há um questionamento, quer dizer, as companhias estaduais se mantêm como protagonistas desse sistema, apesar dos questionamentos, apesar das tentativas de privatização, das várias tentativas de quebrar o protagonismo, o monopólio, a gestão concentrada nesses atores estaduais, né? Mas é muito interessante observar como a todas as tentativas de privatização e de marginalização desses atores, dessas companhias estaduais, elas resistem bravamente, e vão resistir bravamente até 2020, quando a gente tem a aprovação do marco regulatório novo, né? Então, a gente tem uma mudança desse cenário dos anos 80 e 90, nos anos 2000, quando há uma rearticulação a partir dos governos petistas, em promover os investimentos a partir do PAC e de outras políticas de investimento em infraestrutura, né? Há uma rearticulação da forma de lidar com esses atores, com esses entes federativos, né? Que principalmente se caracteriza de um diálogo direto com União e município, né? A partir afastando ou marginalizando os estados dessa relação. Isso se dá em várias políticas públicas, exceto na política de saneamento, porque o Estado continua sendo um protagonista, continua sendo um intermediário necessário na gestão dessa política pública. Então, ele é uma grande exceção na ideia do que a gente chama no trabalho de nova era ou era dos planos, em que a concessão de recursos pela União vai ficar condicionada a apresentação de estruturas de planejamento ou desenvolvimento de estruturas de planejamento por parte dos municípios para que eles acessem os recursos. Esse é um outro elemento muito importante para a gente entender a alteração da racionalidade por trás do novo marco regulatório, né? O elemento-chave que dá acesso aos municípios e aos estados a recursos federais, né? Então, o grande elemento para a gente entender essa mudança de investimentos durante os governos petistas, então, é a promulgação de um instrumento normativo que vai ser a Política Nacional de Saneamento e que vai passar a orientar a relação entre Estado, município e União na execução dessas atividades de planejamento, articulação e transferência de recursos, né? E principalmente, para além da norma, sem dúvida nenhuma, o efetivo investimento de recursos por parte do governo federal, né? Então, eu vou pular esse slide aqui e ir direto para o gráfico, né? No trabalho a gente desenvolve outros tantos gráficos, mas para ser limitado aqui,
como vocês podem ver, a partir de 2017, esses gráficos estão corrigidos pelo IPCA, o valor dos investimentos está corrigido pelo IPCA, há um crescimento substantivo a partir de 2007, com o início do PAC, né, a implementação dos primeiros, quer dizer, o fechamento e implementação dos primeiros contratos do PAC, e que já vinha né, sendo possível observar um crescimento com a criação do Ministério das Cidades. Isso se acentua com o PAC e permanece até 2014, evidenciando algum declínio, então alguma espécie de declínio a partir de 2015, então com a crise econômico-financeira, político-financeira, que vai se verificar no governo Dilma. O que a gente, de fato, tem uma redução dos investimentos depois desse período, mas eles não caem tanto, por enquanto, em relação a esses dados. O que a gente imagina que tem a ligação, conexão com a forma que esses contratos são feitos, são contratos de longo prazo, então resguardam recursos para longo prazo, mas, de todo modo, a gente tem um grande crescimento durante os governos petistas do investimento em saneamento, que reverte, então, a ausência, a penúria de investimentos durante a década de 80 e 90 e das tentativas de privatização, né? De modo geral, o que a gente identificou, olhando esses dados mais à frente, os outros elementos que a gente analisou, foi que os investimentos realizados durante os governos petistas foram significativos, se deram de forma capilarizada, e capilarizada com algumas ressalvas, porque essa capilarização, sem dúvida, tem um elemento de concentração no Sudeste, mas essa capilarização é identificada nos demais territórios, e no interior da própria região Sudeste a gente identifica uma capilarização, ou seja, se a gente olhar para onde os recursos foram em maior quantidade destinados, a gente vê que isso não necessariamente se limitou aos grandes centros, né? Então, de todo modo, ainda que tenha havido essa descentralização, essa distribuição, a forma em que ela se deu, a perspectiva que a gente observa é que a forma que ela se deu em relação ao tamanho de município, localidade de município, acentuou as desigualdades entre eles, né? E aí eu vou falar muito brevemente sobre o novo marco regulatório que foi aprovado, então, em julho de 2020, agora, depois de tentativas de desenvolver esse marco regulatório desde o governo Temer, né? E a sua vitória inesperada no meio da pandemia, né? E é preciso lembrar, nesse sentido, que a pandemia foi uma das grandes justificativas, um dos grandes elementos utilizados pelos congressistas para justificar a aprovação da legislação, né? A conexão do saneamento como uma estratégia preventiva em relação à disseminação da pandemia foi um elemento central para trazer essa discussão para um plano comum entre os congressistas. Ainda que a lei reforce muito do mais do mesmo, que já está na Política Nacional de Saneamento Básico, né, existem 3 elementos de destaque que a gente consegue observar, né? Primeiro, a reestruturação institucional do setor. A Agência Nacional de Água se modifica, ganha novas atribuições, ganha atribuições muito, muito estranhas à sua origem e à sua capacidade institucional, né? A reconfiguração do papel dos estados na política pública, e aqui dos estados federativos, né, dos governos estaduais, e ela oferece, então, novos incentivos para estimular a participação privada. Por conta do tempo, eu só vou me ater à reconfiguração do papel dos estados na política pública, podendo discutir o resto mais adiante. O que a gente observa, então, nesse processo de reconfiguração da participação dos estados ou do papel dos estados na política pública de saneamento no Brasil, né? Como a gente já vinha vendo desde 88, há uma perda de protagonismo dos estados em vários aspectos das políticas públicas urbanas, né? Mas a trajetória do saneamento explicita uma exceção. As várias tentativas de ruptura ao longo das décadas de 80, 90, 2000 e esses últimos anos mostraram uma sólida resistência das articulações estaduais e municipais para evitar tentativas de retirada do monopólio dessas companhias estaduais, né? Mas vem 2020 e rompe com essa trajetória. E rompe com essa trajetória de uma maneira muito peculiar, né? No processo legislativo de desenvolvimento desse novo marco regulatório, que a gente observa
é que há uma articulação entre as frentes de companhias estaduais e dos órgãos estaduais e dos representantes estaduais e municipais, né, desses órgãos representativos dos estados e dos municípios, junto aos congressistas, de modo a confeccionar um texto que agradasse a todos num cenário de inflexão negativa dos investimentos econômicos, né? Essa articulação é que garante a aprovação do texto legal, mas assim que o texto é aprovado, o presidente, o Bolsonaro, veta os dispositivos, parte dos dispositivos que haviam sido apresentados pelo Estado, né? Colocando, então, essa articulação em xeque e os Estados numa posição, então, de perda desse protagonismo que havia sido, de certa forma, resguardado, ou então, em alguma medida, mantido nessa nova legislação, né? Tem alguns exemplos que a gente pode buscar para observar aí, como, por exemplo, a participação de municípios e a não participação dos estados nas elaborações das normas de referência, né, a comprovação da capacidade econômica e financeira para manter os contratos, né, a criação de unidades regionais de saneamento básico que não precisam ser feitas pelos estados, né, e o papel das agências reguladoras nisso é muito importante, porque elas vão poder atuar sobre municípios que não estão dentro do seu território político, né, num flagrante conflito federativo, e que de alguma forma pune o Estado, né, caso ele não haja. Caso o Estado não execute essa política de criação de unidades regionais de saneamento, ele então pode ter essa política exercida pela União, e nesse sentido é uma espécie de competência temporal para o exercício da sua atividade, o que me soa muito estranho, né? Só para finalizar, então, olhando, me limitando estritamente ao tempo que me foi concedido. Se a gente olha levando tudo que a gente falou em consideração, se a gente olha especificamente para a região metropolitana do Rio, né, durante os governos do PT e do PMDB, né, a gente está falando Cabral, Lula e Dilma, e em certa medida o Eduardo Paes, há uma convergência político-partidária que é praticamente inédita na história política do Rio, né? O Rio é praticamente oposição durante todo o período democrático. Essa convergência permite a concertação e o direcionamento de fluxos de investimentos para o estado do Rio, mas eles acabam se concentrando na região metropolitana e notadamente na capital. Investimentos esses que incluem investimentos em saneamento básico, né? Durante esse período, a gente observa o desenvolvimento de uma institucionalidade regional com a criação de agência metropolitana e a tentativa de romper com um bloqueio, que era uma briga que durava décadas a respeito da institucionalização ou não desse tipo de estrutura no Estado. Com a crise político-econômica, político-financeira de 2014, há uma ruptura dessa sinergia entre governo federal e estadual, e a partir de 2018, com a eleição do governador Witzel e agora com o governador Cláudio Castro, governador em exercício Cláudio Castro, há uma ruptura. Esse tensionamento, essa ruptura de 2014, ganha outras dimensões na medida em que essa institucionalidade que vinha sendo desenvolvida nos últimos anos é completamente esvaziada, né? E aí o que nos leva, então, a um cenário de muito baixa, muito pouca perspectiva sobre a forma de gestão do saneamento em termos metropolitanos no estado do Rio de Janeiro, né? Enfim, obrigado. Passei um minutinho, mas era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, Marilena. Muchas gracias. Entonces, dejo a consideración de los presentes si quieren hacer preguntas a las distintas exposiciones que hubieron durante el transcurso de esta sesión. Uno referido a la relación entre el sistema de gobernanza y la universidad, el otro sobre ordenamiento territorial y gobernanza, el de Francisco relacionado con la gobernanza metropolitana y, por último, el de Pedro y la profesora Penalva sobre gestión interfederativa. ¿Alguien quiere preguntar? Posso, quem apresentou pode perguntar, alguns dos outros colegas. Si no hay, primero, digamos, le daba la palabra a quienes estaban presentes, pero en el momento en que no levantan la mano, están habilitados para hacer intercambios entre ustedes. Obrigado. Francisco, entonces cedo tu palabra. Então, eu queria só fazer uma pergunta muito rápida, né, à colega que apresentou o segundo trabalho,
el ordenamiento territorial como instrumento principal de la gobernança pós-pandemia. Se foram feitos levantamentos ou foram feitas algumas reflexões sobre os perfis, né, dos desafios, né, a serem considerados nessa governança territorial pós-pandemia, como as questões éticas, né, e também as questões de inclusão e étnico-raciais, já que é um trabalho muito amplo, que aponta para, né, problematizar a governança pós-pandemia em vários aspectos, né, se esses elementos foram considerados. Obrigado. Muchas gracias. Andrea. Sí, en todo caso, Marilyn, si me podés ayudar con la traducción, creo que alcancé a entender básicamente, pero si me podés ayudar. Claro. Creo que lo que entendí es si había considerado, digamos, había hecho una consideración amplia de temas respecto de, digamos, la posibilidad de que el ordenamiento fuera un instrumento para la gobernanza en general, ampliado a otros temas, digamos, a otro tipo de políticas sectoriales que no son las estrictamente territoriales. Creo que es eso, Marilyn. Él hace referencia al tema de cómo fue tratado el tema gobernanza en el plan, en la ley. Perfecto. Entonces, en función, quizás ahí lo que vos tenés que tratar de explicarle es lo que se está trabajando para área metropolitana. Y posteriormente lo que agregó Francisco es en la relación de esa gobernanza, si se tiene en cuenta la inclusión, el sentido ético y a su vez lo ético-racial, que en el caso nuestro nosotros no tenemos mayores problemas de ese tipo, pero cedo tu palabra. Está bien, sí, gracias Marilyn. Sí, efectivamente lo ético-racial, digamos, en el sentido de que podría ser entendido en el resto de Latinoamérica, en Argentina no se presenta de esa manera y en Mendoza tampoco. Sí, a ver, la cuestión de la gobernanza está intrínsecamente, digamos, vinculada al diseño de la política de ordenamiento territorial en la provincia de Mendoza. La gobernanza territorial, en cuanto, digamos, el concepto tiene que ver con, digamos, con la consulta a las comunidades y a partir de lo que las comunidades quieren encontrar soluciones a los problemas que tienen, eso está, digamos, en la trama del diseño de esa política pública. La participación es uno de los ejes de diseño y esto se ratifica con muchas herramientas como audiencias públicas, talleres participativos, consultas públicas, que fueron instituciones muy novedosas en ese momento. Hoy hay otras herramientas que se usan, que se han ido sumando. En el plan, digamos, también está en su diseño, sobre todo porque, digamos, los objetivos que se quieren lograr han sido el resultado de un consenso participativo, es decir, no es la idea de 4 o 5 en un escritorio, sino que realmente es el resultado de un trabajo participativo que no es perfecto, pero que, digamos, tuvo amplísimo consenso. Hoy se está trabajando en distintos planes, en planes digamos, la planificación del municipio o área metropolitana, que es, bueno, el municipio como extendido, se está trabajando en el Pedemonte, no en el esquema de plan, sino, bueno, como ley, se está trabajando en los municipios y los municipios replican estos esquemas participativos. La verdad es que cuesta mucho encontrar un diseño participativo que sea eficaz. Sobre todo porque se da la atención esta de, si quiero resultado, no tengo que ser tan abierto a la participación. Eso yo lo mencioné, lo dice Ketlas, y la verdad es que en gran parte es así. Pero parece que es inevitable pensar que la sociedad tiene que sostener las políticas públicas. Y si ellas no participan en esos diseños,
y me estoy refiriendo tanto al ordenamiento territorial como a cualquier política pública, difícilmente se sostengan, sobre todo porque hay una crisis muy importante de representación política y partidaria en los estados, y hay también una crisis de desconfianza muy fuerte en el Estado y en las burocracias. Entonces, sobre todo cuando se trata de políticas a mediano y largo plazo, el consenso es fundamental. Está en el diseño de todas estas herramientas la participación, y yo estoy hablando de gobernanza territorial, Marilina, específicamente, digamos, con ese concepto que acabo de dar, pero bueno, hay tantas gobernanzas como problemas, parece aparecen. Recién se hablaba de la gobernanza tecnológica. Bueno, me parece que en la gobernanza territorial el concepto de participación es clave, y bueno, nosotros lo tenemos. Por supuesto, no es perfecto, pero ahí están. Quiero aclarar algo, el tema de la virtualidad impuesta por esta pandemia ha hecho necesario repensar cómo hacemos, o sea, cómo generamos espacios participativos. En la provincia de Mendoza, y esto debe ocurrir en otras jurisdicciones, se ha regulado la virtualidad en las audiencias públicas en el mes de octubre. Esto es muy importante que lo hagan todos los estados, sobre todo por Escazú, digamos. Este convenio que Argentina ha ratificado es muy importante ahora para todos los estados de América Latina y el Caribe. Ahí también tenemos la cuestión de la participación y de la gobernanza territorial a partir de esa participación. Francisco, una preguntita relacionada con tu trabajo, perdón, que sí, yo un poco también me interesó mucho preguntar esto, porque me parece que en el caso de Brasil vos, el aporte tuyo es muy importante, porque creo que el hecho de hablar de región metropolitana termina posteriormente generando efectos nocivos para tu país, porque realmente no son regiones metropolitanas, sino a veces son metrópolis que se van constituyendo y que bajo esa órbita de región metropolitana generan distorsiones en relación a todo el tema de los desequilibrios en cuanto a la provisión de, por ejemplo, infraestructura, tratando también de ligarlo con lo que presentó Pedro al final, ¿no? Yo creo que en ese sentido, me parece que es muy importante el aporte que vos hacés, porque me parece que el tema de la región metropolitana, donde la población rural, que pasa prácticamente a veces desapercibida, en el caso de las estadísticas que vos mostrabas, son contundentes. Estamos hablando de una región metropolitana, pero tenemos una gran cantidad de población rural que muchas veces no son atendidas con los mismos parámetros. Entonces, me parece que es muy importante resaltar esto. Y en función de esas metrópolis que se van constituyendo, como en el caso que vos presentaste, un poco lo que yo me gustaría que expresaras, si vos ves que también tiene vinculación con lo de Pedro, este tema de la gobernanza multinivel, pero más orientada no solamente a la participación ciudadana o de actores sociales, sino a la organización del Estado. Es decir, una metrópolis compartida por diferentes municipios. Ahora, esos municipios están trabajando en forma conjunta, están trabajando en forma coordinada, jerarquizan problemas que tienen que ver con la problemática en sí del área metropolitana. Isso. Pedro, eu posso começar a responder? Fica à vontade. Obrigado, viu? Isso é rapidinho. A vossa leitura, Marilina, está correta, né? Então, aqui há uma complexificação, né? Uma não definição, né? Entre o que é a metrópole, né? A emergência da metrópole, né, do centro populacional com essas características, e o processo metropolitano de um lado, daí desdobrado, e, por outro lado, o que é a constituição de uma formalização desse processo. Quando veio a Constituição de 88, isso adquiriu uma formatação estamental,
né, dessa confusão. A partir do momento em que a Constituição Federal delega aos estados, às unidades federativas, o fato de criar a região metropolitana e descentraliza, enquanto território formalizado, essa difusão, né, se complexificou ainda mais, né, porque aí ela passa a ser um instrumento, não um fenômeno urbano, né, do processo de globalização, de divisão internacional do trabalho, né, associado às distintas hierarquias do processo urbano do capitalismo, mas passa a ser uma ferramenta de gestão política. E aí, só para se ter uma ideia, tem estados no Brasil em que entra um governo com uma inspiração ideológica, aí se cria as regiões metropolitanas. Aí outro governo, na sequência, não acredita na região metropolitana como um instrumento importante, desfaz as regiões metropolitanas. Para nós pesquisadores, isso é um absurdo, né, porque, né, acaba, né, perdendo a estabilidade no nosso objeto. Mas a sua leitura está correta. No nosso caso, a partir do momento, no nosso caso de análise, a partir do momento em que o veio condutor dessas regiões metropolitanas é a busca por desconcentrar a atividade econômica e a população na região metropolitana que de fato existe desde os anos 70, né, que é a região metropolitana de Fortaleza, então, a partir daí nós passamos a introduzir elementos que complexificam mais ainda, como a questão das populações rurais. Essa região metropolitana, que é a região metropolitana do Cariri, como eu bem apresentei na localização, ela fica numa região que tem fertilidade de solos em meio ao semiárido. É tanto que é conhecido como oásis no meio do sertão árido do Nordeste. Então, as populações agrícolas que vivem de economias rurais de subsistência e também de atividades agrícolas competitivas, né, elas são elevadas, né, há um peso muito grande dessas atividades. Ao passo que tudo aquilo que está pactuado nas leis que derivaram, nas medidas de governança que derivaram do Estatuto das Metrópoles, não contempla essas populações, né, contempla o industrial, a emergência a sua leitura é corretíssima, também aplicada, né, a esse nosso caso, o que passa a criar outros tantos problemas de gestão territorial, né, não só populacional, mas de vulnerabilidade ambiental, os debates em torno, por exemplo, da gestão dos resíduos sólidos, né, ele passou despercebido, é tanto que até hoje você não tem medidas contundentes. A preocupação é com o industrial, com o polo tecnológico, né, com a questão habitacional urbana e com as medidas, né, que vislumbram os 2/3 da população que vivem nas cidades, e não o 1/3 que vive no meio rural, e tão menos as populações periurbanas, né, que habitam a transição entre um e outro. Né, não sei se fui bem claro Muito claro. Comentário, mas é uma reflexão que você nos chama a atenção, né, muito importante, né, ao passo que você regulamenta, perde a legitimidade do que de fato é um processo metropolitano. Eu quero aproveitar a minha fala para cumprimentar o professor Ivo Tais, que está aqui na sala nos assistindo, né, e mandar um abraço para todos da FURB. Só para complementar o que o professor Francisco coloca, essa questão das regiões metropolitanas no Brasil, o desenvolvimento delas depois da Constituição de 88, é muito peculiar, porque essa institucionalidade formal ficou sob discussão judicial durante muito tempo, né? Então, assim, havia uma baixa ou uma alta insegurança jurídica sobre como os gestores poderiam executar políticas metropolitanas, né, quais eram as ferramentas que eles tinham de execução dessas políticas metropolitanas até 2014, quando o STF finalmente julga uma discussão trazida, inclusive, em função da região metropolitana do Rio de Janeiro. Né? E aí, então, se pacifica a ideia de que a competência para a gestão
dessas questões é do município, mas quando envolver questões de interesse comum, ela tem que ser compartilhada com o Estado, numa simbiose muito estranha, né, de que o município não pode perder competência ao mesmo tempo que o Estado deve participar dessa gestão. Então, cria-se uma previsão de uma institucionalidade na qual a presença do Estado é muito importante, mas que, em alguma medida, ela limita o agir municipal, né, o agir... Isso mesmo, isso. O município fica, então, preso nessa infraestrutura. E aí eu tenho uma curiosidade que eu queria até perguntar para a Maria Helena, já que é esse tema também de análise, de avaliação dela, é que a percepção que eu tenho é que as regiões metropolitanas no Brasil, de modo geral, depois do processo de redemocratização, ficaram muito ligadas a uma ideia de reconcentração, né, e que ia na oposição do movimento de descentralização dos municípios, né? A criação dos municípios como ente federativo depois de 88 gerou um movimento de descentralização, e a aposta na gestão a partir das regiões metropolitanas ficou muito vinculada à ideia de um processo de retomada desses centros de poder e de enfraquecimento das estruturas locais. Eu queria entender também como é que, se isso faz sentido em outros territórios latino-americanos, no território em que você analisa. E só para completar um pouco essa ideia também, enquanto o Estatuto da Metrópole não foi construído, foram criadas alternativas um pouco menos sofisticadas, mas muito importantes, das quais eu destaco a Lei de Consórcios Públicos, né, que permitiu a construção de parcerias entre municípios e estados, que eram parcerias que tinham uma estrutura institucional mais sólida, né, que o município não podia simplesmente romper e sair dessa parceria sem ter nenhum prejuízo, sem ter nenhuma pena, sem ter um custo político e um custo econômico para isso. Então, isso também é muito recente e passou a dar elementos para os gestores públicos organizarem isso. Mas, sem dúvida nenhuma, que quando a gente está olhando para o campo, para o meio rural, para a área rural, esses dispositivos têm muito menos aderência, têm muito menos factibilidade, principalmente dada a alta desigualdade institucional dos municípios no interior do país, né? Os municípios não têm orçamento, dependem de transferência da União, não tem estrutura de funcionários, então existe uma estrutura muito precária que limita, inclusive, a possibilidade desses municípios pensarem nessas alternativas de gestão e de acesso a recursos. Sí, yo creo que toda una discusión y todo depende de los niveles jurisdiccionales que cada uno de los estados o de los poderes delegados a cada uno de los niveles jurisdiccionales. Acá, por ejemplo, tenemos un estado federal, así como lo tienen ustedes, pero tienen las provincias, de poder definir o de establecer el alcance que se le da en cuanto a poder a los municipios. Mientras que existen otras provincias donde directamente hay una vinculación directa entre gobierno nacional y municipio porque consideran que son autónomos. O sea, la situación es muy variable de acuerdo a las características de los distintos países que se presentan, ¿no? Siendo que ambos países, Brasil y Argentina, comparten que son federales. Entonces, en el caso de Argentina, nosotros nos distinguimos por la diversidad de situaciones que se presentan en cuanto a la distribución del poder hacia los municipios o hacia las provincias en la determinación de estas acciones. Pero sí el concepto de región metropolitana es muy de ustedes, o sea, es muy de Brasil, la región metropolitana. Y eso creo que también a nivel de estadística de países muchas veces generan como desequilibrios en lo que es lo urbano y lo que es rural. Porque lo rural muchas veces tapado por esto urbano, pensando de que toda la gente que vive en una región metropolitana es urbana y no es así. Entonces esas situaciones se presentan como un impedimento para que realmente se visibilice a esa población rural. No sé si contesté un poco la pregunta que vos me hiciste, Pedro. Más que nada era una cuestión de, digamos, de reflexión acerca de lo que dijiste. Não, eu achei bem interessante. O ponto que eu estava colocando era um medo de um retorno a regimes de concentração de poder, né?
né, que é com o fim das ditaduras na América Latina, né, há um interesse político de descentralizar as formas de governo, e as áreas metropolitanas me soam, pelo menos no início, como tiveram uma resistência inicial na sua implementação exatamente por conta do medo dessa concentração de poderes, né? Era nesse sentido que eu estava perguntando. Mas, de fato, se você olhar para essa questão rural, inclusive no próprio Rio de Janeiro, né, ainda que tenha grandes áreas urbanizadas e grande parte seja urbanizado, quando a gente vai olhar para as políticas orientadas para o meio rural, elas são completamente ignoradas, né? É rarefeito o desenvolvimento de políticas olhando para esse tipo de população. Un último, de mi parte, digamos, reflexión sobre lo que presentó Adriana, que tiene mucha vinculación con lo que desarrolló Andrea, es el tema del rol de la universidad en estos procesos. ¿Por qué te digo esto? Me parece muy importante lo que ustedes están trabajando. En algún momento yo hice un trabajo sobre la responsabilidad social de la universidad en todos estos procesos de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque me tocó coordinar la elaboración del anteproyecto de ley de Mendoza, y por lo cual tuvimos que estar permanentemente en contacto con la distinta gente, pero eso nació desde la universidad. O sea, fue la universidad la que lideró este proceso. El proceso que dio lugar a 2 leyes, una ley de ordenamiento territorial y uso del suelo y un plan de ordenamiento a nivel provincial. Entonces me parece muy importante que ustedes estén trabajando dentro de este programa que vos mencionabas, porque creo que la universidad tiene que tener un rol significativo en los momentos que nos toca vivir, porque tenemos, por un lado, una clase política y la institucionalidad de esa clase política que está muy débil en este momento, y por el otro lado tenemos toda una sociedad que está muy confundida. Y creo que la que puede llegar a, digamos, orientar y aconsejar desde los distintos ámbitos es la universidad, y formar a gente en estos nuevos conceptos, en estos nuevos trabajos, me parece que es muy importante. Andrea Lara, ¿quieres comentar alguna cosa? No, solamente, bueno, ratificar esto que dice Marilyn, y bueno, viendo tu exposición también vinculada con, bueno, los ODS, un poco también yo referí en mi presentación eso, y bueno, la doctora Gudiño ha trabajado sobre esa relación también, así que bueno, ratificar esto que Marilyn dice que, bueno, compartimos, sobre todo, hay que destacar que en Argentina el rol de la universidad pública, la universidad gratuita, es fundamental, es decir, no es tampoco cualquier universidad, es la universidad pública. Entonces, de alguna manera, es la devolución de todo lo que la sociedad invierte en nosotros, en nuestra formación, en la de nuestros alumnos, bueno, un poco devolver eso a la sociedad, de eso se trata. No PROES é interessante que a gente trabalha, professora, com uma perspectiva não tanto da universidade propondo as soluções para a comunidade, a gente trabalha numa perspectiva de tentar construir soluções em conjunto. Mas é claro que isso num programa, que é um programa de extensão, que tem duração de 1 ano, tem algumas situações que dificultam que essas soluções realmente se efetivem sobre a comunidade, vamos dizer, não, em relação à comunidade. O que acontece é que o que a gente tem percebido que o maior ganho é que quando a gente coloca em questão os conceitos de desenvolvimento, quando a gente coloca em questão os modelos de participação ou de não participação do governo, quando a gente coloca as alternativas de governança multinível, quando a gente coloca esse tipo de alternativa que a gente percebe que não é tão comum de ser tratada nas graduações e na própria universidade, por mais que tenha esse conceito de universalidade, né, de tratamento de vários temas, isso não está tão presente. Então, o PROES ele tem muito papel de chamar a atenção para essas questões, de envolver de alguma forma e de fazer com que os participantes percebam que eles têm uma responsabilidade social, eles têm uma responsabilidade ambiental, eles têm uma responsabilidade econômica também com a sociedade e com o planeta como um todo.
Então, assim, é muito comum a gente pegar os depoimentos no final do curso e eles geralmente vão nessa linha. Ah, mas eu fazia ciências contábeis e nunca tinha me passado pela cabeça que eu poderia fazer outra coisa além de fazer uma empresa ganhar dinheiro, né? E que, no entanto, eu fazendo essa empresa ganhar dinheiro, eu estou gerando consequências também para todo o entorno social e ambiental. Então, esse é um ganho que eu acho que é muito grande desse tipo de projeto. E a extensão da universidade, nós temos percebido assim, que a união do tripé, né, ensino, pesquisa e extensão, e especificamente a extensão, ela de alguma forma é a própria expressão da territorialidade, né, do espaço que a gente está trabalhando, porque é uma construção em conjunto, é a universidade realmente podendo atuar dentro do espaço que ela transforma e que ela sobrevive. Assim. Não sei se a Anne quer acrescentar alguma coisa, a Neymar escreveu o trabalho junto. Me parece muy interesante porque, bueno, yo estoy totalmente convencida que los diseños curriculares en la universidad tienen que cambiar y creo que este tipo de programas ayudan a eso, ayudan a abrir mentes y a cambiar la concepción de lo que significa la relación entre la realidad y lo que es el estudio, digamos, de la universidad en sí. Me parece que es como tratar de esa manera empezar a formar a los líderes futuros que tiene la responsabilidad de la universidad. Por eso me parece muy importante el trabajo que están haciendo. Obrigada, profesora. Obrigada, Andrea, también. Bueno, creo que ha sido muy interesante este debate porque son temas que nos preocupan y nos ocupan a todos. Así que yo les agradezco la participación que han tenido y los invito a que mañana sigamos discutiendo sobre estas temáticas. Ha sido un gusto. Nos vemos. Hasta luego.